recebo aqui pela primeira vez nos estúdios o vice-prefeito de Brasileira, o Gilson Borges Batista Júnior, conhecido como Gilson Júnior ou Júnior Borges, né? Que pela primeira vez, não pela primeira vez militando na política, né? Mas exercendo um cargo de vice-prefeito de Brasileira nas eleições de 2020. Boa tarde, Gilson Júnior, nosso vice-prefeito. A minha primeira pergunta que eu lhe faço, além do boa tarde, Gilson Júnior, é como é que se deu essa sua entrada na política de fato? Você cresceu dentro da política, né? O seu pai é vereador, seu tio, Messias Filho, ex-prefeito várias vezes. Como é que se deu essa sua entrada na política de Brasileira? Conte-nos esse episódio. Boa tarde. Bom dia ou boa tarde, Giva. Para mim, assim, é uma satisfação grande poder estar vindo aqui na rádio a primeira vez. Ter esse bate-papo com você, com as pessoas aqui da cidade, para mim assim é uma felicidade imensa. E até bom assim aproveitar esse espaço, né, para eu contar um pouco assim da minha história, como foi esse cenário político de bastidores e tudo, a minha indicação como vice-prefeito. Para mim foi uma novidade muito grande. Tudo começou assim na época, o grupo político do qual a gente fazia parte, que era da prefeita Carmen Jean, dos demais vereadores, hoje do lado político da situação. A atual vice-prefeita, então vice-prefeita era a Patrícia Pimentel, e teve um desentendimento com a prefeita, né? Acabaram tendo uma ruptura política e abriu assim esse espaço, esse vazio político desse mandato, desse cargo de vice-prefeito no grupo. E as lideranças do grupo, né? Eu me coloquei à disposição. Algumas lideranças abraçaram a ideia, inclusive eu fiz um abaixo-assinado, vereadores da envergadura de Leandro Maria, irmão Afonso e tantas outras lideranças avalizaram, né, deram um aval e graças a Deus meu nome teve uma boa aceitação, foi muito bem recebido. Fomos para a política, né, enfrentamos a política de 2020. Na época a prefeita Carmen Jean tinha sido eleita em 2019, né, por um mandato suplementar de 2019 até 2020. E aí eu fui indicado a vice-prefeito para a eleição de 2020. Fomos para a eleição, vencemos a política para exercer o mandato de 2020 até 2024. Essa empreitada de candidatura a vice foi uma iniciativa sua junto ao grupo, conforme você está dizendo, e que depois foi abraçada pelas lideranças, é isso? Exatamente. Assim, falar da boca para fora é um pouco fácil, né? Parece Sim. fácil, mas... A dinâmica é fácil. O trajeto político é um pouco complicado. Longo, né? É um cargo assim, de envergadura, de muita responsabilidade. A época que eu resolvi enfrentar esse desafio, eu até achava que seria mais fácil, mas é muito difícil. Realmente a gente anda nas casas, a gente vê a cobrança da população, a gente vê assim, que de fato não é uma aventura, entendeu? É uma responsabilidade, tem aquela cobrança, aquela exigência do cargo público. Muito difícil. A época em 2020, naquela eleição, quando até falamos agora há pouco, nos bastidores aqui do nosso estúdio, a questão das eleições de 2020, elas foram um pouco assim surpreendentes nesse fator da indicação do vice, né? Porque historicamente o vice-prefeito tem aquele peso do discurso, tem o peso da transferência de votos, e o ex-prefeito Messias Filho naquela época, e também, claro, né, com sua construção dessa candidatura a vice, imprimiu ali um novo modelo de se fazer política nessa questão, dando visibilidade principalmente à candidatura da prefeita Carmen Jean, né, à época, candidata a prefeita, e a condição do vice ficaria para o discurso com peso político voltado ali exatamente para o vereador Gilson, para o ex-prefeito Messias Filho, e você teria a responsabilidade de levar a fala. O que você pensava, Gilson Júnior, naquele momento, de discursar para a população da condição de vice-prefeito? Naquele momento, na candidatura, tentando ali a reeleição junto com a atual prefeita, o que passava pela tua cabeça no palanque, na hora do discurso? Cara, eu vou ser eleito vice-prefeito. E aí, o dia seguinte? Como é que foi? Egiva, eu acho assim, a chapa Carmen Jean e Gilson Júnior foi uma chapa muito nova no município de Brasileira, inovadora, entendeu? Né? Inovadora de ideias, inovadora de propostas. E diante da indicação, né, no começo foi assim muito surpreendente. As pessoas ficaram assim um pouco receosas, até mesmo porque eu já tinha aquele berço político, mas ao mesmo tempo nunca tinha desempenhado cargo nenhum e tudo. E geralmente, né, o caminho de entrada de qualquer pessoa que se envolve em política é o mandato de vereador, que é um mandato mais próximo da população e tudo. E assim, quando eu fui indicado a ser o candidato a vice-prefeito, no começo gerou-se uma surpresa muito grande.
Mas ao longo do tempo, né, que as pessoas foram me conhecendo, eu fui construindo aquela identidade como candidato a vice e posteriormente como vice, eu recebi uma aceitação da população muito grande. Primeiro porque, além de ser um nome novo, né, graças a Deus eu sou uma pessoa assim que não tenho nenhum passado sombrio e tudo, não tiveram nada o que dizer de mim, no sentido de apontar o dedo, de alegar e tudo. Então assim, eu tive essa boa recepção pela boa educação que tive, graças a Deus e graças à minha família, e também pelo fato de ser uma pessoa jovem, de ideias, entendeu? À medida que eu ia conversando com a população, que eu ia mostrando algumas ideias, algumas propostas, eu sentia que as pessoas assim, baixavam a guarda e ao mesmo tempo acolhiam o meu discurso. Então, assim, foi uma política inovadora, mas ao mesmo tempo de um resultado muito satisfatório para mim, como pessoa e como político. Voltando um pouco aqui na cronologia política de 2019, qual foi a tua contribuição na gestão da prefeita naquela ocasião suplementar, Gilson? O que você colaborou? Exerceu alguma função? Ou você já visibilizava em 2020 entrar nessa disputa? Não, assim, o nosso grupo político sempre foi um grupo político muito tímido. Ao longo desses 15 anos que a gente passou na oposição, né, a gente sempre enfrentava a prefeitura, um grupo político de magnitude, de envergadura muito grande. A gente nunca teve maioria de vereador, a gente nunca teve presidência de Câmara, a gente nunca teve governo de Estado, a gente nunca teve do lado do presidente da República, como de fato a gente vivencia esse cenário hoje, né? Você sabe que o grupo político da oposição apoiou o presidente Lula e a prefeita Carmen Jean apoiou o presidente Bolsonaro. E naturalmente também da mesma forma o governo do estado. A gente votou no Rafael Fonteles, que hoje é o atual governador, e ela votou no Silvio Mendes. Então assim, a gente enquanto oposição, a gente nunca tinha vivenciado esse cenário favorável, né? Sempre era um grupo tímido, enfrentando Golias, né? Sim, muito forte. E assim, quando a gente assumiu a prefeitura, né, e tomou posse e tudo, eu assumi assim, sedento pro trabalho. Claro. Entendeu? Eu não pedi, jamais que eu subi as escadas da prefeitura para pedir emprego para mim, para pedir dinheiro. Eu sempre tentava ajeitar uma pessoa, acomodar um aliado, um amigo, sempre me colocava à disposição do grupo. Eu nunca fui aquela pessoa assim ambiciosa, vaidosa, para querer pedir cargo e nem nada disso. Você sempre acompanhou ali a distância, mas sempre pessoas ajudado tanto as lideranças como alguns eleitores, né, que chegavam até a gente, isso Júnior disse e tudo, conversa, procurava ser esse amortecedor. E durante o tempo foi dando certo, entendeu? Durante os 7, 8 meses iniciais foi uma parceria que deu muito certo. Eu sempre me dei muito bem com ela, Carmen Jean, é uma pessoa assim que eu admiro o lado do trabalho, ela é uma pessoa assim organizada e tudo, tem os méritos dela, não chegou na prefeitura à toa, ela não é nem uma aventureira, entendeu? Foram 3 tentativas, né? Foram 3 tentativas, então ela já tinha assim construído uma solidificação com o eleitorado e também com a liderança do grupo. Essas 3 tentativas da oposição, à época, 15 anos, né, que você falou que disputaram eleições contra. Isso. Nesses 15 anos, o que você acha que mudou na cabeça do eleitorado para tirar a gestão que vinha permanecendo ali? Eu acredito que houve um cansaço de gestão também, né? O que você pensa, o que você acha do eleitorado hoje em dia em relação a esse tipo de gestão e o que esperar do eleitor para as próximas eleições que vêm por aí? Giva, o seguinte, era um grupo político, né, da época da prefeitura que a gente destrorou, um grupo político muito antigo, de quase 30 anos. Então assim, eu sentia que já estava com a imagem desgastada, alguns caciques políticos da época também já estavam de certa forma cansados e tudo. E a gente sempre com uma proposta inovadora, né, de transformação, levando uma mensagem de esperança, de melhorar a vida das famílias de brasileiras, de tirar a cabide de emprego que cada dia, né, era mais acomodada lá dentro da prefeitura. O que levou ao seu rompimento com a prefeita, porque você passar 15 anos numa gestão e de repente você rompe ali, né? Alguma coisa aconteceu. Se é possível que você nos conte essa história desse rompimento político com o grupo em que vocês elegeram por 2 vezes e que hoje se encontram numa espécie de oposição paralela, né? Há uma oposição, mas há uma divisão entre as oposições que ainda estão se recompondo aí para as disputas que vêm aí. O que ocorreu de 2019 até aqui para esse rompimento? Foi o que houve lá? É o seguinte, o que aconteceu na realidade foi mais assim, e foi uma das coisas que eu aprendi muito na política, que a política são dois círculos, são 2 cenários. Tem um cenário de trabalho, de empenho, de comprometimento, né, que eu considero esfera política, e tem a esfera familiar.
A partir do momento que você começa a misturar essas duas esferas, né, a esfera familiar e a esfera política, começa a ter consequências assim devastadoras. E o que aconteceu de fato foi isso. A então prefeita Carmen Jean, né, ela se divorciou do seu ex-marido, o ex-prefeito Messias Filho e tudo, e aquele divórcio assim foi um divisor de águas que retaliou no meu mandato de vice-prefeito, porque ao mesmo passo em que eu era vice-prefeito ligado a ela, né, numa chapa, eu também tinha o aspecto familiar, né, sobrinho do ex-prefeito e tudo, e eu fiquei assim num fogo cruzado muito grande, tanto conjugal, né, ouvindo histórias e tudo, que sempre tem pessoas que falam e refalam, um conta uma coisa e outro conta outra, e fiquei no fogo cruzado político também, né, ao mesmo passo que eu queria ajudar, colaborar, trabalhar, eu ficava naquela berlinda. Então o que aconteceu? Acabou que eles de fato se divorciaram, certo? E naturalmente assim ela acabou retaliando isso, descontando toda essa mágoa, todo esse ranço em mim como vice-prefeito. E de certa forma a gente começou a ser excluído do grupo, né? A gente levava as demandas até a prefeitura, ela não resolvia, a gente tentava empregar uma pessoa de confiança, uma pessoa aliada, ela dizia que não dava certo, e eu sentia que cada dia mais onde a gente buscava um amparo, a gente recebia não, e aquilo chegou a tal ponto que não tinha como esconder, entendeu? Nem eu posso esconder que não estou do lado dela politicamente, e nem ela pode esconder que está do meu lado. Sim. Ficou um cenário totalmente insustentável. Da mesma forma aconteceu lá em 2019, né? Houve uma polêmica naquela época, no início da gestão de 2019 da prefeita, envolvendo a vice-prefeita à época, a Patrícia Pimentel, que também saiu num tempo muito curto, né, de mandato ali, muito recente também. Mas isso quem poderia responder seria ela, a Patrícia, né? Mas você que estava no grupo naquela época ali também participou aí desse período crítico, né, do início da gestão da atual prefeita. Sim, participei. Inclusive a Patrícia é uma pessoa que sempre tive um bom relacionamento, tanto na época que estávamos do lado da situação, como hoje em dia na oposição. Era uma pessoa que mudou muito bem com ela. Na época do rompimento dela, eu fui uma das pessoas que foi terminantemente contra, entendeu? A Patrícia sabe disso, na época eu até mandei mensagem para ela, conversei com ela, porque mesmo ela, Patrícia, sendo uma pessoa de temperamento forte, entendeu? Como todos sabem, mas ela é uma política incansável, entendeu? Então, político, você não pode querer se aproximar só de pessoas gentis, de pessoas cortês, de pessoas gente boa. Você tem que se aproximar de pessoas que somam e que contribuem para o projeto político. Muito embora você não se dê como pessoa, né? Mas você tem que respeitar a história política, tem que respeitar o trabalho. E eu sempre respeitei o trabalho e a história política da vereadora Patrícia. Tão tal que com ela, ao lado dela, nós tivemos uma maioria lá na urna da Pissarra de 202 votos. E na eleição subsequente, sem o apoio dela, nós perdemos por 12 votos. Então, assim, é um resultado... Fez diferença, né? Fez diferença. Agora em Brasileira, 12h40. O que você tem feito após o rompimento com a gestão? Mas você segue vice-prefeito, né? Até final de 2024 você é vice-prefeito de Brasileira. O que você tem feito aí nesse intervalo de tempo? Qual a agenda política do Gilson Júnior em Brasileira? Assim, Giva, a gente procura sempre visitar as comunidades e tudo, atender assim, as demandas, as solicitações na medida do possível, através da nossa deputada Janaína, que é a nossa deputada estadual, e do nosso deputado federal, o Castro Neto. A gente conseguiu calçamentos na zona rural, né? Calçamento na Pissarra, calçamento no Saco dos Polidoros. A gente segue visitando, indo nos eventos. Agora vamos prestigiar o festejo da comunidade Mocambinho. E assim, o fato de ter havido esse rompimento, né? Dessa desestabilidade, não abala de maneira nenhuma. Eu, Gilson Júnior, continuo sendo vice-prefeito, continuo trabalhando pelo povo da minha cidade. Graças a Deus, sigo de cabeça erguida. Prefiro o fato de sair da prefeitura para ir para a oposição com dignidade, com seriedade, com transparência, do que estar na oposição e ir para a prefeitura através de ser vendido, de receber vantagem, de receber favorecimentos. Então, assim, eu saio de cabeça erguida, né? Saio com a alma lavada, pronto para trabalhar para a oposição, em favor dos ideais que eu acredito, dos projetos que eu acho que devem beneficiar o povo de Brasileira. Você pretende disputar algum cargo nas eleições de 2020? Assim, eu me coloco à disposição do grupo, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito democrática. Quem trabalhou comigo na época da situação e que participou assim, dessa minha indicação como vice-prefeito, percebeu que em momento algum eu demonstro assim, vaidade, eu não sou uma pessoa ambiciosa de querer ser mais do que ninguém.
E eu coloco meu nome à disposição do grupo. Se o grupo achar que eu devo ser candidato a vice-prefeito novamente, serei. Se o grupo achar que devo ser candidato a vereador, posso ser, dependendo das tratativas. Se acharem também que devo ser o candidato a prefeito, se porventura o meu nome decolar, as pessoas abraçarem a minha candidatura, também posso ser candidato a prefeito. Então eu me coloco à disposição do grupo para o mandato que me couber, que o grupo achar que eu estou disponível e pronto para desempenhar. E quando você esteve na gestão, eu acompanhava, você era muito ativo nas redes sociais, acompanhava a prefeita nas obras, nos projetos, e me chamou a atenção, dando uma rebuscada nas suas redes sociais, eu vi um vídeo em que você falava, você e a prefeita, né, falando ali daquele parque eólico, e que acho que no vídeo seria para 2021 a chegada da empresa. De lá para cá eu não ouvi mais informações. Que tipo de informação você tem a respeito desse parque eólico, sendo ele um dos maiores do país, né, conforme as informações ditas até aqui? O que tem de estrutura? Nos repasse se tem alguma oportunidade de emprego para esse povo e se está prosperando ainda esse projeto aqui na nossa região. O que você sabe aí sobre esse tema também? Ver essa usina solar, esse parque solar é um dos maiores sonhos do povo de Brasileira, entendeu? É algo assim tão surreal, tão engrandecedor para o município em termos de fomentar a economia local, de gerar trabalho, gerar renda, que a gente não consegue nem mensurar. Na época que os engenheiros vieram, né, fazer as primeiras avaliações, as primeiras vistorias e tudo, foi feita uma reunião na prefeitura. E dessa reunião, a estimativa que se tinha é que seria gerado em média de 1.000 a 1.200 empregos direto e indireto. Então, assim, considerando que a população de Brasileira é 9 mil pessoas, né, 1.000 empregos, 1.000 a 1.200 empregos direto e indireto é um resultado significativo, né? É um impacto sem igual na economia local, na geração de emprego e renda. E aí que os engenheiros vieram, fizeram as avaliações e tudo, deram algumas estimativas, e isso em 2021, por aí. E aí agora o que a gente vê, o que é? A gente vê que já foi começada a dar início às obras, lá já tem um maquinário e tudo, começando a fazer uma parte do desmatamento, realocando algum pessoal, já tem algumas pessoas que estão sendo empregadas lá e tudo. Mas o que a gente vê? Que de um potencial de 100, entendeu? A Prefeitura de Brasileira tem aproveitado 10. Por que eu digo que não tem aproveitado? Porque não promove curso de qualificação profissional, não incentiva, não educa, não procura fomentar a população de Brasileira, né, qualificar esse povo de Brasileira para que as pessoas possam receber um emprego. Que a maioria das pessoas não é que não seja empregada lá na usina solar porque não queira, não é porque eu não quero emprego. A maioria das pessoas não tem uma qualificação profissional. Então, o que o município de Brasileira deveria fazer, né? Tendo em vista essa oportunidade emergente, grandiosa. A partir do momento em que isso foi uma coisa que eu bati demais, na época que eu estava no grupo político da prefeitura. Eu bati demais no sentido de que não era uma coisa com pressa, a gente precisava educar, qualificar o povo da nossa cidade, porque embora estivesse em 2021 e a oportunidade fosse em 2023, seriam 2 anos de capacitação a todo custo, a toda hora, qualificar, para quando começasse a implantação do projeto, né, a execução das obras, o povo de Brasileira recebesse os empregos. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo um cenário que está vindo 1.200 empregos para Brasileira, mas só quem está recebendo os empregos é o povo de Piracuruca, é o povo de Piripiri, é o povo de Parnaíba. Então, mas nós temos já esse montão de pessoas empregadas, 1.000 e não tantos, mas pelo menos umas 50 pessoas já estão empregadas lá, direto ou indiretamente. Poucas daqui de Brasileira. Pouquíssimo, talvez no máximo 10, se for muito. Então, assim, a gente vê assim, uma deixa, né? Porque o povo da nossa cidade é o mais urgente de tudo, principalmente em relação ao emprego. Se é da prefeitura ficar oferecendo os empregos da prefeitura, muito mais fácil que ela qualificasse o povo da cidade para receber um salário ainda maior ali, né? Há uma expectativa das pessoas que moram fora de virem para cá. Sempre Giva, você sabe se tem alguma informação dessas empresas, né? Recebo muitas mensagens. Mas quando tu esteve lá, né, acompanhando essa estrutura com as empresas responsáveis pelo parque, né? Eles não ofereceram para o município assim, vamos capacitar o povo daqui, vamos priorizar, porque houve um amplo estudo, eu lembro que houve um estudo ambiental muito forte, né, um impacto cultural também em cima desse estudo, né, para poder agregar aqui na região. E eu imaginei, essas empresas elas vão procurar a prefeitura, vão se aliar e dar condições para estruturar o povo nas profissões que serão exigidas, né?
Assim, Giva, as empresas elas não têm interesse nesse sentido, certo? Para elas, tanto faz ser um empregado, quer empregar, entendeu? Tanto faz ser um funcionário de Parnaíba, de Teresina, de São Paulo e tudo, para ela desempenhando o serviço ali tá bom. O interesse maior disso, né, é do prefeito. O prefeito é quem tem que correr atrás, porque ali vai ser cada um dos empregos, é um filho a mais que ele está cobertando. E de que forma seria que o município bancaria essa capacitação? Que caminho seria? Governo do estado, entendeu? Ou então pelo próprio FPM do município. Isso aí seria não seria uma despesa, seria um investimento. A partir do momento que a prefeitura qualifica um funcionário, pra você ter uma ideia, ó, parte dos encargos sociais e trabalhistas da carteira de trabalho, por exemplo, se um funcionário de Brasileira trabalha de carteira assinada lá, uma parte desse recolhimento é revestida ao município, certo? Então, assim, se for um funcionário lá de Piripiri ou se for um funcionário de Teresina, parte desses encargos vão ser revertidos para o município de Piripiri ou então em Teresina. Então, direto ou indiretamente, quer seja com capacidade intelectual, oportunidade de emprego e renda para a cidade, o município perde também em termos de recolhimento tributário. Quem está nos ouvindo nesse momento deve estar se perguntando, será se eu for lá no Sacos Polidoro eu consigo uma vaga de emprego? O que está acontecendo, o que é? Eu vou até revelar uma coisa assim que é muito de bastidores. Sim. Como ainda está muito recente, os empregos, as nomeações ainda está sendo muito por indicação, entendeu? E o que acontece? Lá na região do Saco dos Polidórios, a empresa se aloca lá, se institucionaliza lá e tudo, e vai construindo amizade, um indica outro. Não está tendo assim, está sendo essas nomeações, estão sendo mais assim através de amizade, de informalidade. Não está tendo assim aquela pessoa de respaldo, de legitimidade, falando em nome do município. Eu sou o prefeito, quero conversar com você, como é que a gente faz pra gente empregar o povo da nossa cidade e tudo. Não sei como é que faz, com quem é que eu tenho que falar, como é o nome do representante da empresa, eu quero uma reunião com ele aqui no meu gabinete. Então tá faltando essa autoridade, esse pulso firme, enxergar isso como uma oportunidade única na vida do povo brasileiro. Então, nesse momento, nós temos esse capital de empregar esse 1.200 pessoas lá, vice-prefeito? Não, assim, a gente tem que fazer o esforço. O que eu fico surpreso é que a gente não sabe, né? Até aqui a gente não sabia que haveria nessas aberturas de emprego ali naquela região. 1.200 pessoas, aqui em Brasileira tem muita gente qualificada mesmo, trabalhando fora, mas que está precisando. E é uma informação relevante, inclusive se a própria prefeitura tiver trabalhando nesse sentido, que a gente divulgue isso, né? Porque as pessoas precisam de emprego e nós estamos aí com uma das maiores usinas sendo construídas aqui no nosso território, no nosso solo, e muita gente desempregada querendo essa oportunidade. Mas enfim, 12h49. Agora vamos falar mais um pouco, focar mais um pouco aqui em Brasileira. Eu queria que você, vice-prefeito, me desse uma visão do seu conhecimento político / administrativo sobre as questões locais. Como é que você tem visto as atuações políticas, o andamento da gestão municipal no município de Brasileira? Giva, eu vejo assim, cada dia mais a prefeita um pouco perdida, entendeu? No sentido de as pessoas que seguiram ela durante esses 15 anos políticos, né, os aliados dela, as pessoas que enfrentaram toda essa batalha ao longo de todo esse tempo, certamente elas tinham um laço de confiança X, né? E as pessoas que ela está se aproximando agora, né, tentando dar uma maior envergadura, agremiar pessoas para fortalecer a candidatura do pretenso candidato dela, embora sejam pessoas que ela acredite que somam, mas essas pessoas não têm tanta confiança, né? Não são pessoas assim que têm uma história política, que têm uma identidade. Muitas dessas pessoas eram pessoas que faziam ofensas, que faziam crítica, né? E então o que a gente vê é o seguinte: ela nesse cenário todo político, que ela nunca teve tanta experiência política, durante esse período quem fazia mais essas articulações, esses bastidores políticos era o ex-prefeito Messias Filho. Eu vejo ela assim um pouco perdida no cenário político, e por se perder nesse cenário político, cada dia também mais perdido no cenário administrativo, que foi algo que ela sempre controlou. Você sabe, Giva, que a esfera política e administrativa elas são muito próximas. À medida que você começa a titubear na parte política, levar lideranças que começam a pedir muito, a exigir demais, você começa também a comprometer a renda do município, começa a comprometer os gastos, começa a não poder realizar os sonhos e fazer aquilo que você sempre almejou. Mas aonde exatamente você vê, você fala dessa crítica, né, dessa questão da prefeitura ter uma musculatura política mais robusta para enfrentar as eleições. Se porventura você ainda estivesse lá, como seria o comportamento? Você acha que os últimos convidados que eu vim aqui também fizeram a mesma crítica? E eu queria saber de você, como político e vice-prefeito, você não agiria da mesma forma?
Assim, Giva, se eu tivesse compondo o grupo político, né, pelo meu temperamento, assim, a minha personalidade, eu sempre fui uma pessoa de agregar muito. O primeiro fato que eu fui terminantemente contra, que jamais deixaria se destruir essa conjuntura, era a perca da ex-vereadora Patrícia, né? Ainda voltando um pouco mais na linha do tempo, jamais que eu iria aceitar, se eu fosse prefeito ou se eu fosse alguma liderança, eu seria terminantemente contra, que é uma vereadora de 300 e poucos votos. Liderança em uma região numa urna de 500 e poucos votos. Então, assim, perder uma liderança dessa não é uma coisa inteligente. Aí, continuando na linha do tempo, ela pegou e se desfez do vereador Justo Borges, também, o vereador mais votado, uma outra perda também significativa. E aí, assim, diante desse cenário de muitas perdas, ela agora está a todo custo tentando compensar, entendeu? Foi atrás do vereador Nelson, que, como eu falei agora há pouco, foi uma liderança que muito combateu, que muito criticou. Agora, recentemente, trouxe o ex-prefeito Alan, né, para assumir a Secretaria de Saúde, que é uma pessoa também que combateu. Basta ver os vídeos aí das sessões da Câmara passada, de 6 meses, 1 ano atrás, eram as ofensas mais terríveis que pode se ouvir. E assim, ela tenta compensar a todo custo essa perda, mas o que a gente vê, né, no semblante da população, conversando com as pessoas, é o fato de as pessoas se sentirem assim mais traídas, entendeu? Fica um sentimento verdadeiramente de revolta. Porque uma pessoa que voltou a vida toda nela, durante 15 ou 20 anos, que pediu um emprego e não conseguia, que como o seu Chico Bom pedia a lâmpada do poste e não conseguia, ver uma pessoa como o vereador Nelson, recebeu a Secretaria de Educação com vários empregos, ver uma pessoa como o ex-prefeito Alan, recebeu a Secretaria de Saúde com vários empregos, é revoltante. Quer dizer que a prefeita não tem condição de dar uma lâmpada do meu poste, mas tem condição de dar a Secretaria de Saúde com um monte de emprego com a lâmpada. Então é uma situação realmente revoltante. Natural seria que a prefeita, você disse, né, que ela perdeu Patrícia, perdeu o Gilson Borges, perdeu o Messias Filho, e de que forma ela compensa? Buscando aliados. E eu vejo que as críticas são fortes em relação a isso, e eu queria saber até onde existem as percas e ganho para um grupo político que você disse que combatia esse tipo de atitude. É isso que a gente precisa enxergar, entendeu, Giva? A gente vai conversando com as pessoas e tudo, e sondando assim a opinião pública, e o que a gente se pergunta é: será se essa aliança, será se essa união é uma união homogênea, entendeu? Será se lideranças como o vereador Leandro Maria, que toda a vida apoiaram, toda a vida levantaram a bandeira, será se ele vai ficar satisfeito com uma pessoa que chegou, não tem uma semana, e recebeu uma Secretaria de Saúde com um monte de emprego? Será que lideranças como o vereador Irmão Afonso, ou então a vereadora Carmosa, que é hoje, né, com a saída do vereador, é a vereadora mais voltada do grupo da prefeitura, será se ela vai ficar satisfeita com o resultado de alguém que chegou há pouco tempo a receber o secretário de Educação? Então, assim, o cenário político é muito incerto. O que a gente vê hoje é o quê? É uma revolta da população, né, com esse conchavo político. As pessoas, cada dia que passam revoltadas e tudo, e as lideranças, assim, por enquanto ainda muito recente, ainda estão nesse estado assim de alerta, mas eu tenho certeza que com o andar da carruagem aí, com as próximas notícias e tudo, certamente algumas lideranças vão acabar assim se desenganando do lado da prefeitura, e um pouco assim. Nós estamos já vivenciando, todo convidado que vem aqui, a gente faz sempre essa mesma pergunta, né? As eleições municipais, elas estão se antecipando aqui em Brasileira, já temos uma pré-candidatura lançada aqui em Brasileira. A oposição ainda não. Todo mundo diz assim: a oposição tá fragmentada, não há um candidato, não há um consenso. Mas a gestão municipal já corre aí pelas suas vias, né, com uma candidatura, uma pré-candidatura em 2023 para as eleições de 2024. Você acha precoce ou natural do movimento político em se tratando de Brasileira? Eu acho imaturo, Giva. Sinceramente, quer seja pelo lado da oposição, quer seja em relação ao lado da prefeitura, eu acho totalmente imaturo, totalmente prematuro, na verdade. Porque o que a gente vê é um distanciamento ainda, falta ainda quase 2 anos para as eleições municipais, e não é hora assim de lançamento de candidatura, não é hora ainda de indicação de candidato, não é hora de saber quem é que vai ser o candidato a prefeito, primeiro por conta, como eu acabei de dizer, né, do tempo que ainda não está, e também por questões legais. A lei eleitoral nem permite fazer campanha, nem permite anunciar a candidatura. Eu acho até que a prefeita Carmen Jean, com esse lançamento do candidato dela, está até cometendo um crime eleitoral, né, passível de responsabilidade e tudo, porque
Não é hora, Giva, tá muito cedo. Esse período não se permite usar assim, eu sou pré-candidato a isso, aquilo, não é permitido? Pré-candidatura permite, mas o que a gente vê nas redes sociais, não existe mais pré-candidatura em relação ao candidato da prefeitura. É já um candidato consolidado, entendeu? Aí inaugura a obra, já anuncia que é candidato, então a gente vê justamente essa antecipação do pleito eleitoral. Como é que você vê o cenário político se fosse hoje a eleição em 2024? Qual seria a sua visão da disputa com um candidato da oposição e um da situação? Eu vejo que o grupo político da oposição, até comentei no início da entrevista, né, que a gente nunca teve um cenário tão favorável enquanto oposição, né? Eu vejo a oposição muito fortalecida, de verdade, nunca vi uma oposição mais forte do que essa. E de lado outro, né, eu vejo uma situação muito enfraquecida, muito fragilizada. Em que sentido? Eu vou explicar para você, né? A gente tem uma oposição formada pelo ex-prefeito Chico Amado, que foi um candidato que nunca perdeu política. Tem uma oposição formada pelo ex-prefeito Messias Filho, que foi prefeito eleito e reeleito, só perdeu uma política. Tem uma oposição formada pela ex-prefeita Paula, que foi prefeita por 2 mandatos, também nunca perdeu nenhuma eleição, certo? Então a gente vê uma oposição fortalecida, não é verdade? E do outro lado a gente vê uma situação derrotada em qual sentido? Composta pela prefeita Carmen Jean, que já foi derrotada em 2 eleições, passou 15 anos, mais de 15 anos para assumir uma prefeitura. Composta hoje pelo ex-vereador Alain, também foi derrotado por 2 eleições, candidatura a prefeito, né? Foi o primeiro prefeito na história, o primeiro candidato a prefeito na história de brasileira com a caneta na mão que perdeu o mandato, não conseguiu se reeleger. E aí, para encabeçar ainda mais, né, essa oposição fragilizada, eles lançaram um candidato, o Ranieri, que foi alguém que não conseguiu vencer nem como vice-prefeito em 2008, nem conseguiu eleger a mãe dele a vereador. Então, assim, a gente vê o quê? A gente vê uma oposição forte de pessoas de envergadura política e vê uma situação fragilizada de pessoas, assim, que não tem um histórico de vitória, não tem um histórico de tantas alianças vitoriosas. Então eu vejo assim realmente uma oposição muito forte, além de tudo, né? Além de ter essas pessoas dessas envergaduras. Hoje a gente conta com a maioria na Câmara de Vereadores, conta com o presidente da Câmara do nosso lado, né? O governo do estado, como eu falei, o Rafael Fonteles, está do lado da oposição e não guarda segredo, já comentou com várias lideranças do apoio que vai dar, do incentivo, né? Estamos do lado do presidente Lula também, que apoiamos, levantamos uma bandeira. Inclusive aqui em Brasileira foi uma política assim, um tanto quanto inovadora, porque nunca imaginei que a política de presidente, né, no cenário nacional fosse ter tanto resultado aqui no município de Brasileira. A prefeita apoiou o ex-presidente Bolsonaro e levantava a bandeira e fazia palanque. De igual modo o candidato dela, o empresário Ranieri, também era Bolsonaro. E a gente humildemente, né, com um trabalho de formiguinha, apoiamos o presidente Lula, visitamos de casa em casa, sempre defendendo a bandeira da gestão dele voltada para o desenvolvimento social, para a melhoria de vida da pessoa mais pobre, mais humilde. Foi um presidente que sempre trabalhou em favor das pessoas que mais precisam. Eu particularmente sou uma pessoa assim, que tenho muita afinidade com o trabalho. Eu acredito que política a gente faz em favor de pessoas que mais precisam, de pessoas humildes. E graças a Deus tivemos um resultado muito positivo. Então assim, a oposição está fortalecida, né? Temos os dois vereadores mais votados, que é o vereador Júnior Aguiar e o vereador Justo Borges. Acredito que tem tudo para a gente fazer um bom trabalho na oposição. Só voltando um pouco aqui na cronologia também, vice-prefeito, a partir de 2016 eu mudei minha concepção em relação à política, né? Naquela época a prefeita Paula Araújo, ela formatou um grupo político pesado, né? Trazendo ali o Wilson Aguiar, Alcides Melo, o Dr. Richardson, uma estrutura grande de política que você diz assim, bom, somos invencíveis. O que ocorreu? Aquela eleição ali, a prefeita Paula venceu por 8 votos. O que ficou na minha perspectiva como analista político, como eleitor, como formador de opinião? É que tem que combinar com o povo. Você não pode ter uma estrutura grande de políticos, tanto de oposição como de situação, se você não ouvir a massa. Eu acho muito importante ouvir a opinião pública, porque a partir de 2016 eu confesso para você que mudei minha concepção em relação a grupo político. Porque eu vi que em 2016 a prefeita a ex-prefeita Paula tinha um grupo pesado, de grande liderança e puxadores de voto. E a gente disputou a gente que eu digo porque eu estava lá naquela época, na gestão da época, trabalhando lá politicamente também, e ali pensávamos, pronto, a eleição aqui é fato consumado, não tem para onde correr. E por outro lado corria a oposição, que era o ex-prefeito Messias e a atual prefeita
E a eleição apertou, 8 votos. Então assim, hoje eu não considero que grupo grande seja capaz de eleger um prefeito ou se reeleger. Tem que ouvir o povo, tem que ouvir a massa e saber o que eles estão pensando nesse momento, o que eles estão ouvindo, que visão de política eles estão tendo da gestão e o comportamento também de oposição. Realmente, Gil, você tem razão. O que a gente aprende assim na política é que a construção de uma candidatura, ela é muito melindrosa, entendeu? São muitos fatores que envolvem assim, você, não é só você abrir a boca, vou ser o candidato a prefeito, ou então eu sou o prefeito e diga, meu candidato é fulano de tal, entendeu? Não é o que você diz, é o que a população quer, o que a população acredita. Então assim, até na quarta-feira passada, o vereador Júnior Aguiar fez um pronunciamento aqui que eu achei que ele foi infeliz. Ele disse que a candidatura a prefeito da oposição é uma candidatura democrática e tudo, que ele pode apoiar qualquer pessoa e tudo, ainda não tem candidato certo, a gente está tentando construir essa candidatura que seria a candidatura mais viável, mas ao mesmo tempo ele falou que a prefeita está certa em lançar um candidato e tudo, que se ele fosse prefeito também, ele escolheu o candidato dele, colocar debaixo do braço, e eu acho que ele foi infeliz porque não existe candidatura impositiva. A política, ela é o resultado de uma convergência democrática. Às vezes eu quero ser candidato, mas o grupo não quer, entendeu? As pessoas não aceitam. Então a candidatura do Ranieri hoje, em Brasileira, né? Hoje ele é candidato, mas ninguém sabe nem ao certo se daqui a 6 meses ele vai continuar se dizendo candidato. Política é imprevisível, né? Política é imprevisível, não adianta você apontar o dedo e dizer que é candidato ou que não é. Por isso que eu acho que esse embate democrático, né? De ouvir as opiniões, de tentar escolher o melhor candidato é o caminho mais acertado. Porque o que se viu aqui em Brasileira, né? Só voltando aqui um pouco de história, já que você é um cara que gosta um pouco de história. Gosto das histórias do passado para compor com o agora, né? O primeiro prefeito aqui de Brasileiro, né? O ex-prefeito Chico Amado, sim, ele conseguiu sagrar-se prefeito diante de dois dinossauros, que eram o Expedito Siqueira e a Dona Beta, né? Pessoas assim, de envergadura e tudo, e ele foi eleito prefeito. Aí passou 4 anos na prefeitura e até então o que dizem é que ele queria lançar o Alan, o ex-vereador Alan, sim, né? E acabou que o ex-prefeito Messias Filho, através de aliança, de tratativa, né, se valendo desse resultado democrático, conseguiu construir a candidatura dele. Foi eleito prefeito por 2 mandatos. E aí, por ironia do destino, né, Messias Filho foi prefeito 2 mandatos e tudo, e acabou se obrigando a lançar um candidato que o grupo queria, né, que a população aceitava, que foi o ex-prefeito Chico Amado. Estava na oposição, né? Estava na oposição. Ele trouxe a oposição e o elegeu prefeito. Para você ver o tanto que a opinião do povo é importante nessa equação. Tem que ouvir o povo, porque essa época eu acompanhei de perto e o ex-prefeito Messias colocou uma lista de candidatos em pesquisa. E ali não prosperou ninguém, só aparecia o Chico Amado. De forma inteligente ele disse, eu não vou perder. Vou trazer o doutor Chico Amado. Por mais que eu perca lá na frente. Então política é isso. É esse jogo, né, dos interesses sem não perder. Então é por isso que eu repito e digo, olha, conjuntura política, por mais forte que seja, não é garantia que você vai prosperar. Exatamente. Você tem que ouvir o povo, esperar o tempo e ter toda aquela paciência para saber o que vai acontecer lá na frente. E não dá para você cravar um resultado. Ganhamos ou então perdemos, porque nunca se sabe o que vem da cabeça do povo, né? Com certeza. Conversamos com o vice-prefeito de Brasileira, Gilson Júnior. Se você quiser acrescentar alguma coisa que a gente não pautou aqui na nossa conversa, quero já de antemão lhe agradecer a vinda até os estúdios da nossa emissora para a gente ter esse bate-papo, que daqui a pouco vai estar disponível no podcast Brasileira Mídia. Inclusive, as próximas edições a gente já vai anunciar também aí alguns artistas locais que vão participar conosco aqui do nosso podcast. Gilson Júnior, muito obrigado. Fique à vontade aí para suas considerações e acrescentar algum tema, outro fato que nós não abordamos aqui. Bom, eu só tenho assim a agradecer, Gil, o espaço que você me disponibilizou aqui. Agradecer assim a cada uma das pessoas que me mandaram mensagem de apoio e tudo, que pediram para eu falar a respeito de alguma coisa. Naturalmente não dá pra gente tratar todos os temas, né? A entrevista aqui é uma entrevista mais rápida, mas acredito que eu consegui assim falar todas as pautas, consegui esclarecer assim alguns pontos de vista, dizer um pouco do que penso em relação à atual gestão, dizer um pouco do que penso sobre o cenário político. As minhas palavras de encerramento seria só agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo aqui, dizer a cada um de vocês que
independente de qualquer cenário político, eu continuo o meu trabalho como vice-prefeito, continuo assim atendendo as pessoas, visitando as comunidades. Quero dizer que a cada uma das pessoas do povo de Brasileiro que de alguma maneira se sentiu assim frustrado com o atual prefeito, que se sentiu traído, que vê que só tem vantagem, só tem favorecimento, as pessoas que votaram contra, que não faziam parte do grupo dela, que o sonho de uma brasileira próspera não acabou. A gente continua de pé, a gente continua visitando os amigos, qualquer precisão, qualquer necessidade, se tiver ao meu alcance, você pode mandar mensagem para mim, estou aqui, me coloco inteiramente à disposição e vou continuar trabalhando em favor do povo de Brasileira, me colocar também à disposição das lideranças políticas da oposição. Acredito que nós estamos no caminho certo. Nós fizemos uma reunião, Giva, recentemente, e uma reunião muito positiva, entendeu? Todas as lideranças com o mesmo discurso, todas as lideranças assim, com um semblante verdadeiro, um semblante transparente, um semblante de união. Então acredito que esse é o caminho. Tenho certeza que a nossa oposição, como falei agora há pouco, está fortalecida. Todas as pessoas estão imbuídas do mesmo propósito e certamente que juntos a gente vai atingir o nosso objetivo, que é melhorar a nossa cidade, assumir a prefeitura, construir políticas públicas verdadeiras, pautadas assim na seriedade, na lealdade, na consideração. Por quê, Giva? Eu acredito que o principal elo que liga você às lideranças e ao povo da sua cidade não é o dinheiro, não é assim conveniência, nem é mandato eletivo. O que une você de verdade é a sua lealdade, a sua consideração com o seu grupo político e com o povo da sua cidade. A partir do momento que você se torna um prefeito, ou se torna um vereador, ou se torna um vice-prefeito, e você deixa de ser o que você diz, você passa a não cumprir o que você prometeu, você não merece mais ter o seu cargo. Então eu só quero ser vice-prefeito de Brasileira enquanto eu for coerente, enquanto eu for, na verdade, na seriedade. Agradeço a cada um do povo de Brasileira. Vou continuar sendo sempre essa pessoa transparente, essa pessoa verdadeira e amiga. Se você precisar de um amigo, precisar de alguém que esteja à sua disposição para ajudar, para orientar, em qualquer sentido que for, estou aqui à disposição. Um abração a você, um abração a todos. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos acompanha, né, pelo Facebook. Não dá pra gente responder aqui, meu celular tá ali ocupado, gente, não dá pra me atender, viu? Muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela 104,9, você que está conosco pelas redes sociais, pelo aplicativo Radiosnet. Daqui a pouco a nossa entrevista vai estar disponível no podcast no YouTube e também no Instagram, tá bom? Com vídeo, né? Aí no Facebook você está tendo apenas o áudio. Muito obrigado à equipe de produção que mais uma vez aqui dando um show aqui com a gente, e teremos outros convidados aí para o nosso podcast Brasileira Mídia, né, que tem uma sequência com artistas, com pessoas que fazem a história de Brasileira, para a gente bater esse papo.